A gente vai desenvolver nesse curso uma aplicação parecida com o Product Hunt, beleza? Mas nesse curso a gente vai desenvolver apenas a parte da API. Depois a parte visual, se você quiser aprender, você pode ver nos outros cursos de React e React Native que a gente tem aqui na área gratuita da Rocket City também, beleza? Então, para a gente começar a desenvolver a API, né, desse nosso Product Hunt, a gente vai começar vindo aqui no nosso terminal, né, ou no prompt de comando. Deixa eu acessar aqui alguma pasta que eu possa criar um projeto, pode ser aqui. Então, eu vou começar criando essa nossa API, dando um mkdir, né, criando uma pasta, e aí a gente vai dar um nome para essa pasta de node-api. A gente pode chamar ela do que quiser. Deixa eu entrar aqui nessa pasta da API. Agora sim, eu estou dentro da pasta. A gente vai começar executando o comando npm init-y. O que esse comando basicamente fez? Se eu dar um ls aqui para mostrar os arquivos que eu tenho nessa pasta, a gente vai ver que tem um único arquivo chamado package.json. Se eu abrir esse arquivo aqui, a gente vai ver que o package.json ele tem algumas instruções de como a nossa aplicação deve se comportar, né? O nome dela, versão, descrição, o arquivo principal, scripts e tudo mais. Mas esse package.json ele vai servir para uma principal funcionalidade aqui na nossa aplicação. Ele vai guardar a informação da versão das dependências do nosso projeto. Então vamos supor que a gente vai utilizar uma dependência de outro desenvolvedor ou de alguma empresa grande, algum pacote do Node, né, algum módulo, aí o package.json ele vai guardar essas informações. Para a gente ter uma visão melhor disso aqui, eu vou instalar a primeira dependência que a gente vai utilizar na nossa aplicação, que é o Express. Para isso eu vou dar um npm install express. Eu vou esperar ele terminar de fazer a instalação aqui, para a gente já ver como é que ficou dentro do nosso package.json. Se eu acessar aqui, a gente vai ver que agora ele adicionou aqui uma nova propriedade chamada dependencies, com uma nova propriedade express, indicando qual que é a versão que a gente instalou. Claro que na hora da gente instalar, a gente não especificou versão. Por isso aqui, ele pegou a última versão estável do Express. Tranquilo? Agora que a gente já instalou o Express, e o que é esse Express, né? O Express ele é basicamente um micro framework que ele vai nos ajudar a lidar com rotas e views, beleza? Basicamente isso. As rotas são basicamente os endereços da URL que o usuário vai poder acessar na nossa API e as views, na verdade, que a gente não vai utilizar aqui, mas que são as formas de visualização, beleza? Mas como a gente está utilizando uma API REST, a gente não vai utilizar essas views aqui. Então, agora que a gente já utilizou, já instalou o Express, a gente vai começar configurando o nosso servidor, o nosso arquivo principal da aplicação, aquele arquivo que vai inicializar toda a nossa aplicação. Para isso eu vou criar um novo arquivo e deixa eu abrir esse meu projeto aqui no VS Code. O VS Code é o editor que eu utilizo aqui para programar. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Show de bola. Agora sim, eu vou começar aqui, a gente pode ver que ele já criou para a gente uma pasta Node Modules, né? Essa pasta aqui, ela vai armazenar as dependências, então se a gente vê, por exemplo, o Express já está aqui, e por que tem tantas dependências aqui, né? Porque se o Express tem outras dependências, né? Por exemplo, aqui no Express a gente tem um package.json, ele também tem as suas próprias dependências. Então, essas dependências aqui também são instaladas automaticamente aqui dentro do nosso projeto, beleza? E aí, ele tem também esse package lock.json. Esse package lock.json é apenas para cache. Então, para ele saber exatamente quais dependências já estão instaladas, para quando a gente instalar uma outra dependência, que, por exemplo, o Express ele depende da dependência debug, certo? Se a gente instalar uma outra dependência que também depende da dependência debug, ele não vai instalar de novo ela, porque ele vai entender que essa dependência já está instalada. E o package lock.json que dá essa velocidade para ele entender isso. Show de bola, agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos voltar e começar criando o nosso arquivo principal. Eu vou dar o nome para ele de server.js, mas você pode dar o nome que preferir. Geralmente eu utilizo server ou index.js. A gente vai começar importando o Express aqui dentro, utilizando o require. Show de bola. Agora que a gente já tem acesso ao Express, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável app, né, uma constante, e vou executar a função express, né? O express aqui, ele nos retorna uma função e a gente acabou de executar ela. E agora eu vou fazer o seguinte, app.listen 3001. O que eu estou falando aqui? Basicamente, eu estou falando para a nossa aplicação ouvir a porta 3001 do nosso navegador. Então, agora, se eu salvar isso aqui, eu vou
vir aqui no meu terminal, vou executar node server.js. Ele deu um erro aqui porque a porta já está sendo utilizada. Deixa eu cancelar aqui onde que eu estou utilizando já essa porta. E agora sim, vamos rodar Node. A gente pode ver que agora ele não deu mais erro. Eu posso abrir o meu navegador e acessar localhost porta 3001. Claro que ele ainda não mostrou nada porque a gente não tem nenhuma tratativa de roteamento da nossa aplicação. Então a nossa aplicação não sabe como se comportar quando algum usuário acessa aqui o endereço localhost na porta 3001. E é isso que a gente vai fazer e vai entender a partir das próximas aulas.